Olha só, queridos irmãos, nessa semana nós estamos celebrando, vamos celebrar agora, sexta-feira, a Páscoa. Estamos começando a semana da Páscoa. E eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite, então, sobre a primeira Páscoa, quando a Páscoa foi instituída, no livro do Êxodo, e algumas reflexões para a nossa vida nessa semana que estamos celebrando a Páscoa do Senhor. E eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia, então, em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, e eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, Êxodo 12, de 1 a 14. E vou pedir para você, então, deixar sua Bíblia aberta, que nós vamos ler mais alguns versículos aqui desse capítulo. A palavra de Deus, ela revela e ela diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Podia ser um cabrito ou um cordeiro, mas toda a tradição bíblica então acabou ficando o cordeiro como o animal do sacrifício pascal. Verso 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Então, nos batentes ali das portas, vocês vão passar o sangue desse cordeiro que foi sacrificado. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. Verso 11: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. Por quê? Comam depressa. Vamos ler juntos? É a Páscoa do Senhor. Diz aí a palavra de Deus: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vamos ficar em pé agora e vamos ler juntos o verso 13 e o verso 14. Vamos ficar em pé, vamos ler juntos? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém, irmãos? Podem se assentar. Deixa a sua Bíblia aberta aí.
estatuto perpétuo. E assim já vão mais de 3.000 anos, talvez aí 3.200 anos, em que ano após ano essa festa é celebrada. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A palavra de Deus não pode ser apagada, a palavra de Deus permanece para sempre, amém? Podemos confiar na palavra de Deus. A festa da Páscoa. O que eu queria ver com os irmãos hoje à noite, um pouquinho, refletir um pouquinho, é que a Páscoa é uma festa que celebra duas libertações. É uma festa que celebra dois livramentos. Isso é importante porque às vezes a gente acha que a Páscoa, a primeira Páscoa aqui, ela é uma festa que lembra, que rememora e que celebra apenas um livramento. O livramento de Israel da onde? Do Egito. Mas não, a palavra de Deus, quando a Páscoa é instituída, ela nos ensina que a Páscoa é uma festa, mas que celebra dois livramentos, duas libertações. A libertação do juízo de Deus e a libertação da escravidão do Egito. Amém, irmãos? São esses os dois livramentos. A libertação do juízo de Deus, da justa condenação que Deus faz do pecado, libertação da morte e a libertação da escravidão do Egito. Se não, veja aí no texto que nós lemos, em primeiro lugar no capítulo 12, verso 12. No 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e o que, irmãos? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. É a execução do juízo, do justo juízo de Deus, da condenação merecida do pecado, e o salário do pecado é a morte. A Páscoa celebra a libertação, o livramento da morte e do justo juízo de Deus. A segunda libertação, o segundo livramento que a Páscoa celebra é a libertação da escravidão do Egito. Capítulo 12, verso 17. Diz assim, agora falando da festa dos pães sem fermento, que nós já vamos ver o que significa isso, a festa dos pães sem fermento, junto com a festa da Páscoa. Diz assim o verso 17, tá aí, vamos ler juntos? Guardem a festa dos pães sem fermento, tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. São essas duas libertações que são celebradas nessa festa chamada Festa da Páscoa, aqui no início da história. Essas duas libertações, meus irmãos, esses dois livramentos, e o que eu queria destacar aqui, queria que você levasse isso no teu coração nessa semana de Páscoa, e na sexta-feira da paixão agora, quando nós vamos lembrar do sacrifício do Cordeiro, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que morreu no nosso lugar, que você lembrasse disso. Essas duas libertações não podem ser separadas. Essas duas libertações, a libertação do juízo, da condenação, e a libertação da escravidão do Egito, são duas coisas que é uma festa, acontecem essas duas libertações, e elas não podem ser separadas nas nossas vidas. É uma festa, a festa da Páscoa durava 7 dias, e nesses 7 dias ela tinha 2 cerimoniais que tinham que ser realizados juntos e celebrados juntos nessa festa da Páscoa. O primeiro cerimonial era o sacrifício do cordeiro, o segundo cerimonial era a festa dos pães sem fermento. Capítulo 12, verso 6.
O texto que nós lemos diz assim: vocês guardarão o cordeiro até que dia, irmãos? 14º dia do mês, do primeiro mês de Abib, aqui na língua hebraica, ou Nissan também, mais tarde foi chamado assim. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Então, o cerimonial do sacrifício do cordeiro e o cerimonial da festa dos pães sem fermento, capítulo 12, verso 18, diz o que aí? Falando agora desse segundo cerimonial: vocês comerão pães, o quê? Sem fermento, desde que dia? Desde o dia 14 do primeiro mês, que é o dia também do quê? Do sacrifício de quem? O cordeiro tinha que ser sacrificado que dia? Dia 14. E desde esse dia, do dia 14 do primeiro mês, vocês comerão pão sem fermento, e vão começar isso na mesma hora do sacrifício do cordeiro, à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Então, durante 7 dias, guarde isso, o cordeiro era sacrificado, ali eles começavam então agora com esses 2 cerimoniais, a morte do cordeiro e os pães sem fermento. E os pães sem fermento teria que durar quantos dias a festa agora? 7 dias durava essa festa da Páscoa. Curiosidade: a festa era chamada pelos judeus, porque é uma festa só, e os 2 cerimoniais não podem ser separados. Os judeus chamavam a festa tanto de Páscoa, porque nós lemos aqui que é a Páscoa do Senhor, e também chamavam a mesma festa de festa dos pães sem fermento, porque é uma festa com 2 libertações, essas 2 libertações expressas nesses 2 cerimoniais. Amém, irmãos? Se não, veja, por exemplo, Lucas 22, 1. Não sei se dá para colocar na tela aí. Lucas 22, verso 1. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Agora, Lucas falando aí, Jesus estava na semana da Páscoa, e diz assim, vamos ler juntos? Estava próxima. Então, as 2 coisas estão tão unidas que os hebreus chamavam tanto de Páscoa quanto de festa dos pães sem fermentos. Ponto. Por que eu estou dizendo tudo isso? E por que hoje, nesse ano e nessa Páscoa, eu estou chamando a atenção para esse fato, que a Páscoa é uma festa, uma celebração, que nós lembramos de 2 libertações. Porque, meus irmãos, o que Deus uniu, não separe o homem. Amém? O que Deus uniu, não separe o homem. Essas 2 coisas precisam estar unidas nas nossas vidas. Elas precisam estar unidas, elas não podem ser separadas. Mas tem muita gente hoje em dia que separa essas coisas na sua vida espiritual, na sua vida cristã. Mas essas 2 coisas precisam, como diz a palavra aqui, Deus instituiu assim, uma festa com essas 2 libertações e com esses 2 cerimoniais, porque isso precisa estar unido nas nossas vidas. Que coisas são essas? O que simboliza isso aqui? A graça e a santidade. A graça de Deus e a santificação do povo de Deus. Essas coisas precisam estar unidas nas nossas vidas, e elas não podem ser separadas, mas precisam andar juntas e estar juntas na nossa vida cristã. A graça de Deus é simbolizada onde? Simbolizada na morte do Cordeiro, porque na morte do Cordeiro nós somos libertos da condenação do pecado, da morte. A ideia do texto bíblico aqui e o cerimonial, como os irmãos conhecem muito bem, o cordeiro tinha que ser sacrificado,
em cada casa, e aí o sangue ia ser passado nos batentes da porta, porque Deus iria executar o seu juízo, justo juízo de Deus sobre o pecado, e Ele iria executar isso naquela noite. E aonde tivesse as pessoas pela fé, confiassem então na palavra de Deus, elas iriam colocar o sangue no batente das portas, e o Senhor então, ao ver o sangue do Cordeiro, Ele passaria por cima, e o sangue do Cordeiro livraria as pessoas que estavam debaixo do sangue do justo juízo de Deus sobre o pecado, livraria da morte. Essa é a ideia. Alguém morre para que a gente tenha vida. O castigo está agora sobre o Cordeiro, ele morre, e porque ele morre, agora o Senhor então passa por cima. E a palavra Páscoa, ela pode ter, existe uma discussão na teologia, mas o significado é exatamente de passar por cima. É a festa onde a gente celebra o passar por cima, onde Deus, ao invés de me dar o juízo, me dá a vida. Onde Deus, ao invés de executar o juízo sobre mim, Ele agora me traz o perdão, a possibilidade de eu continuar vivendo, me livra da morte. Então, a graça de Deus é expressa nesse sacrifício do Cordeiro. Mas também, nessa mesma festa, existe o pão sem fermento. Esse cerimonial do pão sem fermento. E o pão sem fermento, irmãos, fala de purificação, fala de santificação. Porque o fermento nas Escrituras é um símbolo de impureza, de contaminação, é um símbolo do pecado. Ele está falando aqui agora, vocês que receberam a minha graça, vocês agora vão sair do Egito, e vocês precisam se descontaminar do Egito. Vocês agora vão se tornar peregrinos. Vocês vão estar na terra, vocês vão estar no mundo, mas vocês não podem ser mundanos. Vocês estão no mundo, mas vocês precisam agora abraçar também esse cerimonial do pão sem fermento, que simboliza então essa decisão nossa, nós que agora estamos debaixo do sangue do Cordeiro, com a bênção dessa libertação que o Cordeiro traz para as nossas vidas, a decisão de removermos a impureza das nossas vidas. E é isso que simboliza então esses dois cerimoniais estabelecidos exatamente na mesma festa, a festa da Páscoa. Mas tem muita gente tentando separar essas coisas nas suas vidas. Uma tentação que o povo de Deus sofre é a tentação de querer separar a graça da santificação. Eu quero o Cordeiro, mas eu não quero o pão sem fermento. Eu quero o Cordeiro, eu quero o perdão, mas eu não quero me descontaminar da impureza. E aí vai tentando levar essa vida, que a palavra de Deus diz aqui, que não pode ser separada, porque a festa da Páscoa, ela celebra essas duas libertações, elas estão juntas intrinsecamente, mas tem gente tentando separar. Se não, veja que o faraó, rei do Egito, fez exatamente essa proposta para Israel. Êxodo 8 agora 25, um pouquinho antes, veja a proposta do faraó para o povo de Israel.
E essa é uma tentação que o povo de Israel, o povo de Deus, e nós somos hoje o novo Israel, amém, irmãos? Essa tentação do faraó, não pense que ficou há 3.200 anos atrás, ela é contemporânea hoje. Qual é a proposta do faraó? Vamos ler juntos aí, 8:25. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: amém, irmãos? Qual é a proposta do faraó aqui para o povo de Deus? Deus está dizendo que eu vou libertar vocês da condenação e vou libertar vocês da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. O Egito simboliza o mundo. Eu vou libertar vocês da condenação do pecado, mas eu também quero libertar vocês da escravidão do pecado. Mas qual é a proposta do faraó? Adorem a Deus, mas sem sair do Egito. Olha que coisa interessante, irmãos. Vão e ofereçam sacrifícios, orem, adorem, busquem a Deus, busquem o seu Deus, mas sem sair dessa terra. Se relacionem com Deus, mas continuem sendo mundanos, vivendo as suas vidas dentro dessa realidade da impureza. Essa é a proposta do faraó. A primeira palavra da resposta de Moisés foi qual? Moisés respondeu, verso 26. Qual é a primeira palavra da resposta? Moisés respondeu: não. Não, a primeira palavra é não. Amém, irmãos? Moisés diz não, mas tem muita gente de Israel que diz sim. Esse é o evangelho segundo o faraó. Como é que é o evangelho segundo o faraó, irmãos? Se relacione com Deus e continue no mundo, sendo um mundano, sem se purificar. Tente se relacionar com Deus assim. Adore a Deus sem sair do Egito. Olha que coisa. O evangelho segundo o faraó diz assim: você não precisa ser tão radical, você não precisa fazer rupturas, você não precisa fazer esse tipo de sacrifício, você não precisa fazer esse tipo de movimento, deixar certas coisas para trás. Que é isso? Adore a Deus e continue na sua vida aqui no Egito, mundano, dentro da impureza. Esse é o evangelho segundo o faraó. Aí Moisés diz: não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é me libertar da condenação e me libertar também do que, irmãos? Da impureza. A festa do cordeiro e a festa dos pães sem fermento, e as duas estão intrinsecamente o quê? Juntas. No dia 14 as duas começam. Mas tem gente de Israel, do povo de Deus, tentando fazer isso. Se não, veja Êxodo 14. Olha o que os israelitas dizem para Moisés depois que eles saem do Egito. E sabe o que acontece quando sai do Egito, irmãos? Tem preço para pagar. Depois que sai do Egito, tem deserto. Depois que sai do Egito, tem perseguição. Depois que sai do Egito, porque o faraó está ali, o faraó é amigão, né? O faraó está ali, fica aqui, é nós, vamos ficar juntos, pá, tá, né? Vamos aqui, tudo certo, você adora a Deus, continua aqui, tudo certo. Aí Moisés diz não, o povo sai, começa a perseguição, começam perigos, começam perdas, começam sacrifícios, começam lutas. E aí o que o povo diz? Êxodo 14, verso 12, vamos ler juntos agora, olha só. Olha que incrível, sublinhe isso na sua Bíblia. Êxodo 14, 12. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Muita gente do povo de Israel falando para Moisés agora, falando para Moisés. Não foi isso que dissemos a você no Egito? O que eles disseram para Moisés lá no Egito? Quando o faraó fez a proposta, adorem e fiquem aqui. O que eles falaram para Moisés? Vamos ler juntos?
Moisés disse não ao evangelho do faraó, mas muita gente do povo de Deus dizia sim, e dizia para Moisés: Moisés, deixa a gente em paz, deixa a gente adorar a Deus do nosso jeito, aqui no Egito mesmo. Muita gente. E a palavra de Deus diz que isso não é, absolutamente isso não é possível. Duas festas, ou é uma festa com duas libertações, uma festa com dois cerimoniais, onde a gente celebra a graça e onde a gente celebra também a vontade de Deus da nossa santificação. A gente celebra a libertação da condenação através do sangue do Cordeiro. E a gente celebra também a necessidade de purificação, de descontaminação que nós temos que ter. E isso precisa ser levado a sério, porque o evangelho do faraó está aí. E ele é atual hoje. E ele diz: adore a Deus, adore o teu Deus, mas não faça rupturas não. Não se descontamine. Não, para que tirar fermento? Fica aqui no Egito. Vamos adorar a Deus assim. E a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos, irmãos, nesse mundo. Nós temos que ser libertos dessa escravidão do pecado e do Egito. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém, irmãos? Nós somos filhos do reino de Deus. Nós vivemos agora como peregrinos nessa terra, debaixo da ética, das orientações e dos valores do reino de Deus. E isso é sério. E veja como isso tinha que ser levado a sério. Agora, essa festa dos pães sem fermento, da descontaminação, tinha que ser levado muito a sério. Êxodo 12, verso 15. Êxodo 12, verso 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será o quê? Coisa séria, irmãos. Eu acho isso aqui de uma seriedade que a palavra de Deus está dizendo para Israel, porque parece uma coisa tão bobinha, mas não é. É a necessidade da nossa busca por purificação, por santificação. E desde o primeiro dia, junto com a celebração do Cordeiro, a gente começa a celebrar também essa nossa busca por descontaminação. É sério? Será eliminado de Israel? Eu acho isso de uma seriedade, isso deveria produzir temor em mim. Eu não posso brincar com isso. Isso é sério. Diz aqui o capítulo 12, verso 15, que 7 dias vocês comerão pão sem fermento. 7 na Bíblia simboliza totalidade, irmãos. O 7 simboliza a totalidade. Nós temos os 7 dias da criação, que falam da totalidade da criação. Nós temos os 7 dias da semana, que falam da totalidade da semana. E aqui ele diz que durante 7 dias nós temos que celebrar essa festa. Está falando que a totalidade da nossa vida tem que ser de busca de santificação e descontaminação do pecado. A totalidade da nossa vida. Isso é sério, porque ele fala para tirar o fermento do pão, mas não é só do pão. O fermento tem que ser tirado da casa também, não é? Não é isso que diz aí o verso 15? Olha só, vocês têm que comer pão sem fermento. Tira o fermento da massa, do pão. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas também. Vocês têm que tirar da casa. E não só isso, quando vocês entrarem na terra prometida, capítulo 13, verso 7, diz assim, agora falando lá da terra de Canaã, quando vocês chegarem lá, diz o quê? Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento se encontrará em todo o seu território. É sério, tem que tirar da massa, tem que tirar do pão, tem que tirar da casa,
tem que tirar do território. Porque o simbolismo é esse, da descontaminação da nossa vida. O ensino aqui da primeira Páscoa, meus irmãos, ele é muito claro. Nós não podemos permitir que a graça de Deus vire uma desculpa para uma vida de pecado e impureza, como muita gente tem feito seguindo o evangelho segundo o faraó. Não podemos permitir que a graça de Deus se transforme numa desculpa para uma vida de pecado e impureza. E isso não fica só no Antigo Testamento, na primeira Páscoa, mas isso é trazido para a nova aliança também. A graça de Deus, diz a palavra, não pode ser transformada em libertinagem. Porque tem gente que confunde a liberdade do evangelho com a libertinagem da falta de entendimento. Então, uma festa, essa semana nós vamos celebrar a Páscoa. Uma festa, mas que trazem duas libertações: a libertação da morte, da condenação, através do sangue do Cordeiro. E nós somos gratos a Deus. Isso nos fala do amor de Deus, isso fala da graça de Deus. Todos aqueles que se abrigam debaixo do sangue do Cordeiro de Deus recebem o perdão, a libertação da condenação, do juízo. Mas também, nós não podemos separar isso da nossa vida. E a libertação da condenação tem que produzir em nós agora também essa decisão, esse compromisso, irmãos, de nós removermos a impureza das nossas vidas. Junto, quando a gente celebra o Cordeiro, a gente também celebra o pão sem fermento. Amém, irmãos? Temos que unir isso, e isso nos fala também o Novo Testamento. Para encerrar, lembrando que quando Jesus, ele tem aquele encontro com aquela mulher pega em flagrante adultério, Jesus, ele pergunta para a mulher, depois que aqueles acusadores dela vão embora, Jesus perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém condenou você? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Nós temos aqui a celebração do Cordeiro e o pão sem fermento. Muita gente fica só com a primeira frase. O problema é que muita gente fica só com a primeira frase. Também eu não a condeno. E para de ler aí. Para de ler aí. Também eu não a condeno. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Deus, ele é misericordioso. Ele abraça a gente, ele nos perdoa. Amém, é verdade. Mas não pode parar aí. Porque Jesus não para aí. E o que Deus uniu, nós não podemos o que, irmãos? Separar. Também eu não a condeno, vá e não peques mais. Jesus aqui une a libertação da condenação com a vida de santificação. E na Páscoa nós celebramos assim. Eu poderia falar muito aqui sobre a primeira Páscoa, mas eu queria deixar isso no nosso coração, nessa noite, e nessa Páscoa que nós vamos celebrar essa semana. Que que Deus nos abençoe e nós nessa festa possamos celebrar essas duas libertações. Amém, irmãos? A libertação da condenação do pecado e a libertação da escravidão do pecado, porque é assim que Deus propõe a vida para o seu povo. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando um cântico de adoração, de louvor,
E enquanto eles se preparam, eu quero orar mais uma vez por você, orar por nós, nessa semana que começa. E queria convidar você a ficar em pé. Vamos orar, fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Deus conhece o nosso coração, que Deus nos ajude, irmãos, a não andarmos no evangelho segundo o Faraó, mas a andarmos no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do Cordeiro Pascal. Que possamos desfrutar com toda alegria da libertação da condenação, da morte, no sangue do Cordeiro, e também com toda a gratidão, tirar o fermento da nossa massa, da nossa vida, da nossa casa, tirar o fermento, irmãos, purificar nossa vida e nosso coração, a totalidade da nossa vida na presença de Deus, buscar a santificação. Essa é a vontade completa de Deus para nós, esse é o caminho da vida, e que Deus nos dê graça para nós encontrarmos esse caminho cada dia na nossa história. Amém, irmãos? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos agora começando, Senhor, essa semana da Páscoa, essa festa que já é celebrada, Senhor, há mais de 3.000 anos, e que no Teu Filho encontrou o pleno cumprimento, que em Jesus Cristo encontrou, Senhor, a realização plena das promessas. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Mas os princípios da Tua palavra, da vida, não mudaram. 3.000 anos se passaram, Senhor, mas a Tua palavra permanece para sempre. E que nós, nas nossas vidas, aqui, Senhor, na nossa igreja, que o Senhor nos dê graça para nós não separarmos as libertações que o Senhor deseja operar, que estão simbolizadas nessa celebração. Obrigado pela libertação da condenação. Obrigado, Senhor, pela libertação da escravidão do pecado. Obrigado porque o Senhor nos livra da morte. Obrigado porque o Senhor nos livra da influência do Egito. Obrigado, Senhor, que nós queremos desfrutar dessa libertação cada vez mais completa, Senhor, na nossa história. Realiza, Senhor, a Tua vontade em nós, e que pela graça do Senhor e pela força do Espírito Santo possamos andar, Senhor, livres, alegres e nos descontaminando, Senhor, na Tua presença, na nossa vida, na nossa peregrinação. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor, cada irmão, cada amigo aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, nessa semana da Páscoa. É com muita gratidão que nós queremos viver esta semana, na presença do Senhor, agradecendo e louvando, Senhor, celebrando a Tua graça, e celebrando também, Senhor, o caminho da santificação nas nossas vidas. Que possamos viver assim, Senhor, que nós possamos tomar a decisão de nos descontaminarmos, cada um, de verdade, Senhor, na Tua presença, nos descontaminarmos do mundo, do fermento do Egito, do fermento do Faraó, Senhor, do pecado, de tanta coisa, Senhor, que tenazmente nos assedia. Abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que o poder e a consolação do Espírito Santo
esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.